O Salmo 51, nós podemos aprender várias lições espirituais que são importantes para a nossa vida. Podemos ver o reconhecimento do estado que o homem tem com relação ao pecado, que é algo que o Espírito Santo de Deus realiza nas nossas vidas quando reconhecemos que somos pecadores. Este Salmo 51 também nos mostra que depois de recebermos a graça do Senhor, não devemos brincar com o nosso estado de sermos novas criaturas e devemos sempre crescer na graça e no conhecimento de Deus, não retroceder, porque o caminho do retrocesso é um caminho que vai ter implicações e vai ter resultados que não são bons para as nossas vidas. Este Salmo 51, ele também nos mostra como nós devemos cultuar a Deus, como nos apresentarmos diante de Deus. Então são várias lições que podemos observar nas palavras de Davi, quando ele confessa o seu pecado, ele suplica o perdão a Deus e ele quer que Deus restitua a alegria da sua salvação. Então ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Davi sabe que Deus tem nos seus atributos a misericórdia e a benignidade. E Deus se esquece das ofensas que podemos fazer contra Ele. Observamos um coração verdadeiramente quebrantado, arrependido. E é isso que o Senhor Jesus veio realizar na cruz do Calvário em nosso favor. Ele busca uma purificação, uma lavagem para se apresentar diante de Deus. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Algo que trazia lembrança de circunstâncias que ele cometeu contra Deus, e agora a sua consciência o acusava, e ele procurava estar totalmente purificado diante de Deus. Ele reconhecia as suas transgressões, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. São pensamentos,
são formulações imaginativas que aquele que conheceu a Jesus, aquele que foi morada do Espírito Santo de Deus, quando tem essa consciência, e essa consciência realmente foi tocada plenamente pelo poder de Deus, a pessoa não é mais a mesma. O apóstolo Pedro tem palavras pesadas quando diz que o porco ou a porca volta ao despojadouro da lama e o cão volta ao seu próprio vômito. Quando somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, verdadeiramente, não podemos olhar para trás, como fez a mulher de Ló. Nós temos que olhar para Jesus, imitar o Senhor Jesus, que é autor e consumador da nossa fé. Davi sabia que tinha pecado contra Deus. Em último caso, todos os pecados são contra Deus. José do Egito também tinha essa consciência. Quando foi convidado a se relacionar com a mulher de Potifar, ele reconheceu que como eu poderia pecar contra o meu Deus? E Davi tinha essa consciência quando diz: contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Ele sabia que a justiça de Deus era infalível. Ele sabia que os olhos de Deus estavam atentos. Nada do que ele tinha feito estaria encoberto aos olhos de Deus. E ele reconhece nesse verso de número 5 algo de muita importância, que é o chamado pecado original, a queda do homem. Quando a natureza adâmica nos diz na palavra de Deus que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E ele vai falar: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Não que o ato físico de seu pai Jessé com a sua mãe foi algo que não estava dentro dos padrões de Deus, mas ele quer dizer que a natureza humana decaída adentrou no seu corpo, na sua formação como ser humano. E ele vai dizer que é possível Deus criar em nós uma verdade no nosso interior. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a verdade é o Senhor Jesus Cristo. É a verdade que nos liberta. É a verdade que nos faz conhecer a nós mesmos e conhecer a obra que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário.
E a sabedoria, ela vem pelo temor do Senhor, que é o princípio de toda sabedoria. Portanto, Davi está clamando, ele tinha essa percepção, apesar de viver praticamente 1000 anos antes de Cristo, já era um homem com conhecimento extremamente vasto, de muito conteúdo espiritual. E ele clamava: purifica-me com o isopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Era algo que os sumos sacerdotes faziam antes de oferecer um sacrifício a Deus. Eles tinham que ter todo um ritual para se apresentar diante de Deus. Faz-me ouvir o júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Como é importante nas nossas faculdades psicossomáticas nós termos um coração que esteja de acordo com a palavra de Deus. Hoje vivemos momentos de pessoas com muitos questionamentos interiores, muitas depressões, muitas doenças da alma e do espírito, do homem interior. São verdadeiros fantasmas que acometem as pessoas nos seus íntimos, quando elas estão pensando consigo mesmo. E o salmista conhecia essas profundidades da alma, e ele queria que os seus ossos fossem restaurados. Usa essa expressão do corpo humano para que a sua estrutura de pessoa pudesse gozar desse júbilo e desta alegria de poder viver. Quantas pessoas estão vivendo na amargura, na tristeza, no sofrimento e na dor. Algo que a pessoa já acorda e já começa a passar por esses processos todos. O salmista, ele queria ter uma vida diferente diante do Senhor. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Esse era o seu desejo, de viver de uma maneira plena, constante e absoluta diante de Deus. Você, prezado ouvinte, tem esse desejo? Saber que Deus, nós não podemos esconder nada. Deus está olhando com seus olhos sobre todos os homens e mulheres da terra. E ele pedia para Deus criar um coração puro e renovar nele um espírito reto. Como é bom quando podemos clamar por isso. Nós podemos ver também o profeta Isaías
também suplicando por essa benignidade da parte de Deus, quando ele diz em Isaías capítulo 11, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. Falando do Messias, do Senhor Jesus Cristo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, e o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-ão no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Davi sabia que Deus tinha esse poder de dar a ele este coração puro. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha a ação do Espírito Santo já no Antigo Testamento. Nós somos templos do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele nos cela. E nós, como na linguagem de Paulo, ele diz: não entristeçais o Espírito Santo. Não extinguais o Espírito Santo. Ao contrário, devemos nos encher do Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. A salvação, ela traz para nós uma alegria, não uma alegria momentânea de circunstância, mas ela deve trazer aos corações de todos aqueles que aceitam ao Senhor Jesus uma alegria permanente, está contente com a vida. Quando Davi está com essas qualificações que vêm da parte de Deus, ali, a partir daí, ele estaria pronto para anunciar a obra de Deus, não só na sua vida, mas na vida de outras pessoas. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Como é bom quando Deus utiliza pessoas que tiveram uma grande experiência com Ele para transmitir o Evangelho de poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele pedia: livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. São palavras que nos mostram uma verdadeira adoração, que são sintomas daquilo que Deus realiza na vida de uma pessoa. A pessoa fica alegre,
Uma pessoa alegre, ela começa a cantar louvores a Deus. E ele vai lembrar de certos sacrifícios. Sacrifícios esses que muitas vezes são externos. É como uma pessoa que, por exemplo, comparece apenas num culto de ceia, como se fosse bater um cartão. Não vem na igreja o mês todo, mas ela vem apenas no culto de ceia. Por quê? Como se ela fosse oferecer um sacrifício. Eu preciso oferecer um sacrifício. Mas como ela passa um período tão grande sem ter nenhuma comunhão com Deus, e no dia de ceia ela aparece na igreja. Davi sabia disso. Isso era muito comum no Antigo Testamento e também é nos nossos dias. A pessoa acha que pode comprar a Deus com algumas coisas externas e Deus não se agrada disso, porque não te comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitarás em holocaustos. Que percepção que esse homem tinha da vida espiritual. Como diz Paulo, rogo-vos, pois, irmãos, que ofereceis os vossos corpos como sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E ele fala palavras extremamente profundas, quando ele percebe que os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, um espírito que reconhece o homem, a sua pecaminosidade, como aquele publicano que se apresentou diante de Deus e batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E aí o salmista conclui dizendo: abençoa Sião. E nós dizemos: abençoa a igreja. Abençoa a igreja nos nossos dias, Jesus, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros da tua igreja de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos. Esses holocaustos são aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, se consagrando a Deus por nós como um verdadeiro holocausto. Ofertas queimadas, ofertas pacíficas que trazem o perdão de Deus para nós pecadores e a comunhão que podemos ter com Deus através da obra vicária, substitutiva do Senhor Jesus Cristo por nós. Então,
se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Novilhos que tiravam, que eram substituto do pecado do povo. Mas agora, nessa nova dispensação, nessa nova aliança, nós temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós temos essa condição de estarmos oferecendo sacrifícios que agradem ao Senhor. Não sacrifício que é obra de um coração que não está quebrantado, um coração religioso, formalista, legalista, mas um coração que realmente se constrange na presença de Deus. Que o teu coração, prezado ouvinte, esteja nessa condição que o salmista colocava. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Amém.